Olá pessoal, é o professor Baez falando. Nesse vídeo nós vamos ver um passo a passo para mim fazer o desenho de uma residência. Tá? Irei fazer o que a gente chama de planta ou planta baixa da residência, tá? E eu tenho que ter uma sequência de passos, de termos aí que eu vou fazendo para que essa plantinha fique pronta, tá? Completa com todas as informações necessárias, tá? Para isso, nós vamos adotar o seguinte: as paredes externas serão de 25 centímetros, que eu falo que é de um tijolo, e as paredes internas, que são de meio tijolo, medem 15 centímetros. Além disso, vocês farão esse desenho na escala 1:50, tá? Que é uma escala que dá um desenho bom, tá? E dá bastante detalhes. Primeira coisa que nós devemos é centralizar esse desenho, tá? Então, eu vou pegar minha folha, que vocês irão fazer numa folha A3, aquela folha já com margem que vocês têm do bloco, tá? Vão destacar uma folha dessa, colar na mesa de desenho de vocês, na mesa de jantar, na mesa que vocês tiverem, tá? Vão colar as réguas comuns para que a gente possa usar o esquadro, como em vídeo anterior que eu falei para você, demonstrei para vocês, tá? E eu tenho a casa, lembra que eu falei que ela mede 12 metros por 4,50 metros de largura, ok? Então, ó, essa é a casinha. Então, 12 metros por 4,50 metros. O total, o perímetro externo dela. Então, o que eu vou fazer? Achei o meio da minha folha. Então, eu pego aqui no sentido horizontal, acho o meio, marco e traço uma reta vertical, que está demonstrada aqui em vermelho, e ela vai cruzar a folha inteira, e deve ser uma linha bem clarinha, porque é uma linha auxiliar, e eu tenho que pagá-la, tá ok? No sentido vertical, vou medir aqui, vou achar no meio, normalmente já vem medido o meio nesse sentido aqui. Vocês farão também outra linha, ela está demonstrada aqui pela linha vermelha, certo? Mesma coisa, vou apagar, então levinha. Tá. Cruzou aqui. À direita, como eu tenho 12 metros e esse desenho está centralizado, 12 por 2 dá 6, então eu tenho 6 metros à direita e 6 metros à esquerda para minha centralização. Do ponto médio aqui do meio para cima, tenho 4,50 metros, que se eu dividir por 2 dá 2,25 metros, então 2,25 para cima e 2,25 para baixo, tá? Com isso, eu achei um retângulo externo aqui, ó. Esse retângulo externo, tá? Que vai medir 4,50 por 12, já centralizado na folha. Então, aí eu vou colocar a parede de fora, a parede externa, que nós falamos que é de um tijolo e tem que ter 25 centímetros. Então, coloco aqui, ó, dos 4,50 para dentro, 25, e dos 4,50, 25 para dentro. No outro sentido, dos 12 metros, 25 para dentro e mais 25 para dentro dos 12 e dos 4,50. Com isso, eu tenho o contorno externo, eu tracei a parede externa da casa, ok? Outro passo, traçar as paredes internas. As paredes internas serão de 15 centímetros, que é a parede de meio tijolo, tá ok? Então, vamos ver aqui, ó. Para isso, eu vou fazer uso das minhas
cotas internas. Por exemplo, eu tenho 3 metros do dormitório, tá? Então, eu vou medir da face da parede aqui até a face dessa outra parede, 3 metros. Vamos ver aqui, ó. Então, dessa face aqui, ó, até a face dessa outra parede, eu tenho 3 metros livres. Tá? E depois eu vou marcar onde deu 3 metros aqui, mais 15, que é a parede. Okay? Então, todas as paredes internas serão de 15. Vindo aqui, então, veja que eu tenho 15, depois eu tenho 1,50 m, que é a largura do meu banheiro. Tá ok? Então, vamos lá. Ó. Coloco 1,50 m e já na sequência coloco mais 15. Pessoal, para fazer isso daqui, vocês já coloquem aqui no zero, vocês vão medir 1,50 m, conta mais 3 tracinhos, né, que são 15 centímetros, pula de 5 em 5, já coloca essa parte aqui, ó, tá? Depois nós temos aqui a sala. A sala vai medir, então, 3,20 metros, também livre. Onde deu os 15 da parede, eu coloco 3,20 metros mais 15, certo? Então, eu já vou fazer essa outra parede aqui, ó. Tá ok? E aí eu coloco mais 15 da parede, é para sobrar, então, ó, 3,35 metros, certo? Então, aqui, ó, para sobrar 3,35 metros de largura e os 25 que já estão aí desenhados. No sentido vertical, essa distância aqui, ó, tá? É a distância então, do banheiro, que é 2,85 metros, tá? Depois mais 15 e sobra 1, porque essa parede já está desenhada. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2,85 m mais 15, que dá 3, é para sobrar 1 certinho. Vocês notem que aqui, ó, eu não me preocupei com janelas e nem portas. Eu tenho que fazer inicialmente somente o desenho das paredes. As aberturas ficam para a próxima etapa. Nessa outra parede aqui, ó, que separa a cozinha da área de serviço, eu tenho 1,20 m. Como eu falei para vocês, ó, aqui eu não tenho parede, então eu vou pegar 1,20 m da face aqui, ó. 1,20 m e depois mais 15 centímetros. E aí sobra, o que sobrar é da minha cozinha. Então, desenhei as paredes internas. O próximo passo, sim, aí eu vou marcar as portas e janelas, tá? As portas, vocês se lembram que é o primeiro medidinho aqui, ó, 80, 80, 80, aliás, todas essas portas nós fizemos com 80. Então, eu vou colocar 80 centímetros. Tem 2 tracinhos aqui que significa isso. São as espessuras dos batentes que estão fora desses 80. Tá? Então, 80 é livre. Depois eu tenho 5 centímetros à direita e 5 centímetros à esquerda, que são as espessuras dos batentes que eu tenho dos 2 lados da porta. E vocês notem que essa porta não fica encostada na parede. Ela se afasta um pouquinho e aí vem o batente. Quanto ela se afasta? Entre 5 ou 10 centímetros. Sempre que der, eu coloco 10. Mas pode ser 5 por causa do acabamento, da guarnição que vai para dar esse acabamento, tá? No corredor aqui, no corredor, por exemplo, eu tenho 1 metro, tá? E eu vou fazer o quê? Colocar 80 centímetros da porta, mais 5 centímetros de cada lado dos batentes.
Então, 80, 85, 90. Eu tenho 1 metro. Então, vai sobrar somente 5 centímetros desse lado e 5 centímetros do outro lado. E aqui eu já vou fazer o alinhamento para a cozinha, que vai ficar com a mesma medida. Já no banheiro, eu tenho condição de colocar 10 centímetros. Tá? Poderia colocar 5? Pode, não tem problema. Ou é 5 ou é 10. Tá? Quando a gente tem uns cômodos bastante grandes, a gente dá preferência para 10. Quando você tem um cômodo pequeno, que é o caso do banheiro, normalmente um banheiro pequeno, eu deixo 5. Então, pode deixar 5. Esse caso que o banheiro não é tão pequeno, pode ser 10. Tá? Isso fica a gosto, fica como você quer fazer. Tá, ok? Então, todas elas são dessa maneira aí. Tá? Feito essas aberturas, eu apago. Tá? Eu vou começar, então, a fazer o desenho de portas e janelas. Ó. Então, aqui eu já desenho as portas e janelas e reforço toda a parte que vai ser as alvenarias, que eu digo que cortei as paredes. As paredes cortadas são traços escuros, tá? Portas, aqui ó, as portas e janelas são traços claros, tá? Somente escuro, então seriam as paredes que estão sendo cortadas. E aí eu tenho praticamente o desenho pronto, falta o que eu digo é acabamentos, que são as cotas, textos, indicação de corte, que são essas duas linhas aqui, ó, que são marcadas por traço e ponto, tá ok? Nesse sentido e nesse sentido, são onde nós vamos ver as partes verticais da construção. Então, aqui tem uma sequência no desenho, tá? Para a gente terminar esse desenho. Colocar nome nos cômodos, centralizar. Então, isso daqui ó, é mais ou menos centralizado juntamente com uma indicação do nível que deve vir sempre abaixo do nome. Tá ok? Então, isso aqui é um conjunto que deve ficar centralizado no ambiente. Isso daqui, ó, dormitório, o nome do cômodo tem 4 milímetros de altura, tá? E o nível 2 milímetros de altura, é 0,15. Tá? Então, colocar sempre as cotas de níveis embaixo dos nomes. Certo? Esses 4 milímetros é uma medida padrão, tá? Ela pode diminuir se eu tiver um cômodo menor, como é o caso aqui ó, do banheiro. Meu banheiro é um pouquinho menor, o cômodo, então eu coloquei com 3 milímetros e aqui continua a ser 2 milímetros, tá ok? Cotar os cômodos na vertical e na horizontal. Essas são as cotas internas, ó, os 3 metros, 4 metros, 3,20 metros, 3,35, 1,20, 2,90, tá ok? Então, são as medidas internas da casa, as cotas internas da casa. Cotas de portas e janelas, tudo com altura 2 milímetros. Então, 80 por 2,10, 80 por 2,10, 80, tá? As janelas aqui, ó, tá? Com essa medida. Cota dos eixos das peças, quando representada. No caso, nós não representamos a bacia, o chuveiro, então esse daqui não vai ter no nosso desenho. Cotas externas com linhas de chamada com 4 milímetros. Então, esse 12 e esse 4,50 tem 4 milímetros de altura, tá? E essas daqui são as linhas de chamada, que eu vou passar para vocês o detalhe delas depois, tá? Projeção da cobertura tracejada. Então, quando nós passamos o corte para fazer a planta a 1,50 m, a gente não pega esse desenho aqui, ó, esse daqui, porque esse daqui está acima, está lá na cobertura. Então, eu digo que é uma projeção. Ele não existe, mas eu sei que tem.
Tá? Essa projeção, então, tem 60 centímetros, que significa o telhado, quanto ele sai para fora, o beiral, né, da construção, quanto ele sai para fora. Linha dos cortes longitudinal e transversal. Transversal é o menor, tá? E o mais longo é o longitudinal. E é representado por traço e ponto, traço e ponto. Aqui também é traço e ponto, traço, ponto, traço, ponto, que indicam os cortes. E essa daqui é uma sequência que a gente deve ir fazendo nessa classificação aí, nesse contexto. Primeiro colocar os nomes, depois os níveis, depois as cotas, tá? Por quê? Essa indicação dos cortes tem que ficar para fora da cota externa, tá? Tem uma medida certa que não? Não, é logo após. Tanto que desse lado fica um pouquinho mais comprida do que desse outro lado aqui, ó. Certo? Esse outro lado aqui não tem cota, eu trouxe mais próximos, tá? Então, essa é a sequência que nós devemos observar para fazer o desenho, ok?